Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou Luana Vieira, psicóloga especialista no tratamento da crise de ansiedade e ataque de pânico. E hoje eu tô aqui para te mostrar que é possível superar a crise de ansiedade, conquistar uma vida leve sem precisar de remédio. Isso mesmo que você já esteja há anos lutando contra a crise de ansiedade, há anos tomando medicação, mesmo que você já esteja em terapias ou que você nunca tenha tido condições de fazer terapia, tô aqui para te mostrar que é possível sim superar essa crise de ansiedade que te persegue há anos. E por falar nisso, coloca aqui no chat, eu quero conhecer você. Quanto tempo você sofre com crise de ansiedade? Há 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos? Quem aqui faz uso de medicação para tratar a ansiedade? Vamos compartilhar aqui no chat para a gente se conhecer melhor. Ou mesmo você que não sabe bem se já teve uma crise de ansiedade ou não, mas que a ansiedade que você vive está tão sufocante que você sente sua vida sendo paralisada e dominada pela ansiedade. Comenta aqui no chat qual é o seu caso. E deixa eu te contar uma coisa. Não é normal. Não é normal você ter que estar sempre com 1000 tarefas acontecendo, fazendo 1000 coisas para ocupar a mente, para não deixar a ansiedade tomar conta. Isso não é normal. Não é normal não conseguir dormir naturalmente e ter que usar remédio, floral, calmante, ou até mesmo, sabe aquelas dosezinhas de álcool, tacinhas de vinho para dar uma relaxada para ir dormir porque você não consegue relaxar sozinho? Isso não é normal. Ficar até altas horas da madrugada, rolando o feed aqui do Instagram, até os olhos fecharem de exaustão, porque você não consegue desligar os pensamentos acelerados, não é normal. Sentir falta de ar, dor no peito, o coração acelerado e o medo de ter um ataque cardíaco, não é normal. A ansiedade não é traço de personalidade. Você não pode se acostumar a viver uma vida assim. Isso não é vida. Viver em sofrimento por conta da crise de ansiedade não é vida. E se eu te dissesse que é possível sim superar as crises de ansiedade e conquistar uma vida leve sem precisar de remédio? E talvez você nem saiba do que eu tô falando. Talvez você nem saiba o que é ter uma vida sem ansiedade. Porque talvez você nem lembre qual foi a última vez que você experimentou isso. Não é? Uma coisa que eu escuto muito nos meus atendimentos na clínica é o paciente falando assim: nossa, Lu, agora eu entendo que eu vivia muito ansiosa. Agora que eu já superei, agora eu consigo perceber que não era normal. Eu vivia de um jeito, era todos os dias acordando com o pensamento a 1000 por hora. Sabe quando você acorda já achando que está atrasado para a vida? Como se o tempo do relógio não fosse suficiente para dar conta de tudo. E quanto mais coisa você tem que fazer, mais você sente que o tempo escorre pelas mãos. Eu vivia 24 horas assim, brigando comigo mesma, brigando com o tempo. E hoje eu vejo que aquilo não era normal. Só que eu não sabia. Eu achava que eu era daquele jeito. Eu levei muito tempo para entender que aquilo era ansiedade. Agora eu sei que não é. Agora eu sei que eu não precisava ter vivido anos daquele jeito. Talvez você também seja, como muitos dos meus pacientes que eu já atendi, que nem sabem mais o que é viver sem crise de ansiedade. Talvez você nem saiba mais o que é chegar num domingo à noite e ir leve, tranquilo, dormir, fechar os olhos, ter sonhos revigorantes, acordar pronta para começar um novo dia, para começar uma semana novinha em folha, acordar e ouvir silêncio, acordar e só sentir o sol na sua pele, ouvir o silêncio. Talvez você não saiba mais o que é isso, de tantos pensamentos acelerados que te acordam até num sobressalto de manhã cedo. Talvez você não saiba mais o que é ouvir uma crítica de alguém e responder para essa pessoa olhando nos olhos, falando: olha, não sei, talvez você até tenha razão, mas eu não sei se é bem assim. Eu acho que eu não sei, da forma como eu vejo, eu acho que eu não tô tão desse jeito quanto você diz, não. Talvez você não saiba mais como ouvir uma crítica sem achar que aquilo vai ser o fim do mundo. Ou chegar para as pessoas que você mais ama e dizer:
olha, mãe, pai, eu não posso fazer isso que vocês estão pedindo pra mim, porque eu não acredito nisso, porque os meus valores são diferentes, e isso que você tá me pedindo é contra aquilo que eu acredito, então eu não posso fazer. Mas isso não significa que eu não ame vocês, é só que é um limite meu, espero que vocês entendam. Talvez você não saiba o que é conseguir colocar um limite saudável, sem o medo de ser abandonada, rejeitada e humilhada pelo outro. E é difícil mesmo, eu sei. Eu mesma passei por isso muitos anos. Eu tinha pensamentos tão acelerados que para mim, sinônimo de felicidade era não ter tempo para ser feliz. Porque eu estava sempre correndo atrás de alguma coisa para fazer, para ocupar minha mente, para tentar anestesiar meus pensamentos. Que eram muito catastróficos, muito negativos, muito acelerados. E isso me custou muito caro. Inclusive, quase custou a minha vida. Porque eu também já sofri muitos anos com crise de ansiedade. Eu era essa pessoa, sabe, essa pessoa que precisa ser muito boazinha e fazer tudo o que todo mundo queria, com medo de não ser amado. Aquele tipo de pessoa que, nossa, se alguém fizesse mal pra mim, eu guardava aquilo às 7 chaves, porque eu preferia guardar aquilo, ficar quieta do que magoar o outro. Frequentemente eu tinha vontade de chorar que aparecia do nada. E aí, na hora do banho, eu ligava o chuveiro. E ali era o único lugar onde eu me permitia chorar, que aí ninguém ia ouvir por causa do chuveiro. E eu chorava compulsivamente. E eu não queria que ninguém me visse, porque se alguém perguntasse por que eu estava chorando, eu ia falar: eu não sei. É uma vontade inexplicável de chorar. Será que você já passou por isso? Sabe quando você sente a pressão do mundo em cima de você? Como se a ansiedade fosse te fazer explodir. Já sentiu isso? Bom, essa era a minha forma que eu vivenciava isso, que hoje eu sei que é ansiedade, né? Porque eu não sabia. Eu acabei tendo vários problemas de gastrite. Pra você ter noção, eu andava com um frasquinho de leite de magnésio dentro da bolsa, pra quando o estômago precisasse. Eu ia dormir, eu tinha insônia. Eu não conseguia fechar os olhos e dormir tranquilamente, eu tinha que estar ali, no celular, até me esgotar, até dormir de exaustão mesmo. E acordava com 1 milhão de pensamentos na cabeça, a ponto de eu ouvia o despertador e aí eu acordava assim, 1 milhão de pensamentos, aqueles pensamentos todos na cabeça, e aí eu virava pro lado, tentava dormir de novo, mas já era tarde. Aqueles pensamentos não desligavam mais. E aí eu começava o dia, tudo de novo, com aquele nó na garganta, o estômago queimando e já com o estresse lá no teto. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade indo pro trabalho. Na época eu trabalhava numa empresa, o meu escritório ficava no 2º andar, e aí subindo a escada, botei a mão no bolso para pegar a chave. No que eu tava procurando a chave no molho, eu comecei a sentir o coração acelerar. E a respiração foi ficando ofegante, eu fui puxando o ar e parece que era insuficiente, e eu puxava e nada. E então quando vi, eu desmaiei, eu caí da escada e eu rolei a escada toda até o chão. Fui pro hospital. E ouvi a frase que eu mais ouço, provavelmente você já deve ter ouvido também, que é: você não tem nada, é só crise de ansiedade. E naquela hora eu pensei: como assim? Isso tudo que eu senti não é nada. Eu achei que eu tava tendo uma parada cardíaca. Como assim? Isso não é nada. Que bom que não é uma parada cardíaca, mas como assim não é nada? Se não é nada, então como que eu resolvo? Comecei então a fazer terapia. E aí eu recebi um encaminhamento para fazer um tratamento com um psiquiatra. Aquela receita ficou ali, guardada na gaveta do lado da cama por 3 meses. Eu me recusava a fazer tratamento com remédio, porque eu ia me curar sozinha. Eu queria me curar sozinha. Mas a ansiedade foi drenando todas as minhas energias, toda a minha vitalidade. Chegou um ponto que eu não conseguia mais levantar da cama. E aí, os momentos de data comemorativa eram horríveis, porque eu não queria levantar, porque
Porque eu sabia que se eu fosse para as festas e encontrasse família, eles iam falar 1 milhão de coisas. Não, porque você tem que ser mais positiva, é falta de fé, vamos lá na minha igreja. Não, porque é coisa pequena. Tem gente que passa por coisa muito pior. Eu não queria ouvir aquilo que eu já ouvia tanto. Mas por outro lado, se eu não fosse, eu ia virar motivo de fofoca. Ai, a Luana não veio. Nossa, ela tá mal assim. Que frescura. Será que você já se sentiu assim? Tendo que evitar ambientes, situações, festas, pra não querer ouvir esse tipo de coisa? Porque eu cheguei num ponto onde eu comecei a evitar minha própria família, meus amigos. Fui me isolando cada vez mais no meu quarto. Foram meses muito difíceis. Eu engordei 15 quilos, gente, eu tava irreconhecível, com o rosto assim bem redondo. Eu olhava no espelho e não sabia quem era aquela outra pessoa que estava ali. Saí do meu emprego, tranquei a faculdade, não conseguia trabalhar, estudar, não queria ver ninguém, fiquei isolada no quarto. Eu tentei tirar minha própria vida 2 vezes, só queria acabar com tudo aquilo. Foi um período muito difícil. E eu só tô trazendo isso aqui, que é algo muito particular meu, mas porque eu sei que talvez muitas pessoas que estejam assistindo essa live hoje também já tenham passado por isso. Esse pensamento de desistir de tudo porque não vê mais saída. Eu estava no fundo do poço. Parecia que nada mais funcionava, nada mais fazia sentido. Eu estava extremamente esgotada emocionalmente. Nesse momento, resolvi aceitar tratamento com psiquiatra. Liguei lá, resgatei aquele encaminhamento, comecei a tomar medicação e nossa, os primeiros meses de adaptação eram terríveis. Experimentei, tive que fazer vários remédios diferentes para ver qual que funcionava no meu caso e foram muito difíceis esses períodos, principalmente de adaptação. Eu já não sentia mais ansiedade, mas também não sentia mais nada. Nada. Você sabe o que é você sentir uma angústia, uma tristeza e não conseguir expressar isso, não conseguir acessar, como se você estivesse numa bolha, sem conseguir entrar em contato com nada disso. Eu era só um corpo que dormia, comia, andava, vazio, oco por dentro. Gente, é uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Será que você sabe como é? Você sabe como é passar por isso? Como foi pra você esse período? Se você já passou por isso, ou se você está passando por isso nesse momento. E com o tempo, realmente, eu fui conseguindo diminuir a minha ansiedade, lidando com a depressão. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, eu fui tirando a medicação, voltei, finalizei a minha faculdade, voltei a trabalhar e eu achei que eu nunca mais teria crise de ansiedade. Eu tinha certeza que eu tinha resolvido. Eu tinha certeza. E voltei para a mesma vida que eu tinha antes. Para o mesmo trabalho, para a mesma rotina, a mesma dinâmica, a mesma vida. E o remédio tinha tirado os sintomas físicos das crises de ansiedade. Mas eu continuava sendo a mesma garotinha, com medo do mundo, com uma necessidade de agradar a tudo e todos, a qualquer custo. Eu continuava insegura, com medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada. E adivinha só o que aconteceu? A ansiedade voltou, né, gente? A ansiedade voltou. Eu descobri que os remédios só tinham mascarado a dor profunda que eu ignorei durante anos. Até que um dia, foi o dia do chega. Eu voltava do meu trabalho e fui para casa do meu namorado. E como sempre, cheguei muito agitada, com cabeça a 1000 por hora. E ali, vomitando um monte de coisa que tinha acontecido. Por que aconteceu isso, isso e aquilo? Por que isso, aquilo, outro? Porque eu tô com muita raiva, tô muito estressada, não aguento mais. Blá, 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 blá. Eram tão rápidos os pensamentos, tão acelerados, era tanta ansiedade, que parece que meus pensamentos e as palavras iam se tropeçando. E aí eu fui sentindo aquela angústia vindo, aquela vontade de chorar. E aí, mas eu não queria que meu namorado me visse chorando.
Quando eu percebi que os olhos começaram a encher de lágrimas, eu tentei engolir aquilo, tentei disfarçar, mas ele percebeu. Ele olhou pra mim e falou: amor, olha pra mim. Eu não queria que ele visse meus olhos, eu desviei. Ele pegou, botou os dedos no meu queixo, olhou no fundo dos meus olhos e falou: amor, eu sei que você é forte, mas me dói muito o coração te ver assim, todo dia quando você volta do trabalho. Você volta uma pilha de nervos, e eu sei que você dá conta, mas será que precisa mesmo ser sempre tão pesado assim? Todos os dias? E tá tudo bem, eu tô aqui pra você, eu vou te ouvir sempre que você precisar. Mas precisa ser pesado assim? Foi aí que meu mundo desabou. Essa frase, precisa ser sempre tão pesado, sempre tão pesado, aquilo ficou martelando na minha cabeça de um jeito. Porque, gente, a pergunta é essa. Você que sofre de crise de ansiedade há anos, precisa ser sempre tão pesado assim? Eu quero que essa frase entre pra vocês como entrou pra mim. Isso não é vida. Viver com esse peso, com essa carga, todos os dias. Isso não é vida. Ouvir aquela frase fez com que eu fizesse como se fosse um cinema na minha cabeça, e eu revi todos os momentos da minha vida onde a ansiedade me dominou e onde eu fui parar no fundo do poço, que eu fui falar e eu falei: não, dessa vez eu não vou para o mesmo fundo do poço, porque eu sei o que me aguarda se eu continuar alimentando essa ansiedade. E eu não vou chegar lá de novo. Me recuso a chegar no fundo do poço de novo. Chega! Dessa vez eu já tinha um diploma na mão. Então eu fui estudar tudo o que eu podia estudar para compreender as raízes da neurologia das crises de ansiedade, suas neuroquímicas. Me especializei em crise de ansiedade e ataque de pânico. E fui entender o porquê que, mesmo fazendo anos de terapia, eu não tinha conseguido me livrar daquelas crises. O porquê que, mesmo tomando remédio, eu continuei tendo crise depois que saí do remédio. Não é possível que eu não ia aceitar depender do remédio a vida toda. Foram anos de tratamentos e estudos, até que eu consegui entender que a ansiedade era mais do que aqueles sintomas físicos do corpo. Que não adiantava só tratar os sintomas físicos do corpo, mas que também não adiantava só tratar as dores da alma que estão por trás da ansiedade. E continuar vivendo naquele ambiente tóxico, na mesma rotina, na mesma história. Era preciso juntar todas as peças do quebra-cabeça. Porque o ser humano, ele é completo, integral, num ser biopsicossocial. Ou seja, nossa composição é biológica, psicológica e social também, do ambiente. E que não adianta a gente focar em apenas um desses três pilares. É preciso trabalhar em conjunto, integralmente. Corpo, alma e ambiente. Essa é a chave para superar a crise de ansiedade. E aí você me pergunta: Lu, eu que estou há anos sofrendo com crise de ansiedade, será que isso vai funcionar para mim? Eu que já tentei de tudo? E eu te digo, de tudo você não tentou. Você ainda não tentou o programa terapêutico Superando as Dores da Alma. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Bem, a ansiedade, ela não chega direto já com os pés no peito. Não, ela é sorrateira. Ela vai fazendo pequenos chamados, pequenos alertas, nos deixando inquietos, irritados, preocupados, com medo de ficar sozinho. E aí, ao invés de tentar entender por que será que eu estou tendo esses pensamentos, esses sentimentos, ao invés de tentar olhar para isso, muito provavelmente o que é que você fez? Você fez de tudo para tentar distrair a mente. Desabafar com uma amiga, com namorado, namorada, marido, assistir alguma série, fazer meditação, yoga, exercício, enfim, tentou colocar a cabeça em outro lugar para não olhar, para não deixar essa inquietação da ansiedade tomar conta. Não é verdade? Agora imagine, você querendo a atenção de alguém e essa pessoa propositalmente te ignorando. É isso que você está fazendo com a sua ansiedade. Dizendo para ela que para ela ser ouvida, ela tem que gritar mais alto, ela tem que vir com mais intensidade, vai ter que ser mais forte. E aí, depois de distrair a mente, os pensamentos de insegurança voltam.
Aí você olha para o espelho, fecha os olhos, começa a rezar e pensar em várias coisas positivas. Olha para o espelho e fala: eu vou conseguir, eu dou conta, eu quero, eu posso, eu consigo. E aí você repete várias vezes na tentativa de que talvez você uma hora acredite nisso. E aí entram os livros de autoajuda, pensamento positivo, para tentar ir para outro polo, ignorar a voz da ansiedade e substituir aquela angústia por pensamentos positivos. Mas o problema é que é de fora para dentro. É você tentando convencer você mesmo. Não é genuíno. E nada que é genuíno dura. E quanto mais nós tentamos ignorar as crises de ansiedade, mais intensas elas ficam para serem ouvidas. Até chegar a um ponto onde não tem como ignorar. É impossível ignorar. Até chegar nas dores no peito. Um coração que começa a acelerar tão rápido que dói tudo aqui. E você começa a respirar curto, rapidinho, com uma respiração ofegante. Você puxa o ar e o ar não vem, você precisa de mais ar e o coração acelerando, você fica inquieta, as mãos começam a suar, a tremer, aquela tensão no corpo e os pensamentos desgovernados, pensando sempre na pior coisa possível que pode acontecer e você sente que vai perder o controle, que vai enlouquecer. E o pior, muitas vezes vem um medo absurdo, terrível de morrer. Um medo de estar tendo parada cardíaca, um medo de perder completamente o controle. E aí, só depois que aquela ansiedade começou a chamar sua atenção com sintomas físicos de uma crise, aí, muito provavelmente, foi onde a grande maioria das pessoas que estão ouvindo aqui foram parar para procurar ajuda. Não é verdade? Me conta aqui no chat. Você procurou ajuda para a ansiedade antes da sua ansiedade virar crise no corpo? Ou será que é o momento onde você está agora? Se você ainda não teve crise, ótimo! Você não precisa esperar ter crise de ansiedade para superar esse alto nível de ansiedade que paralisa. É nesse momento que a maior parte das pessoas procuram os remédios. Quando o corpo já está gritando. E aí vem os remédios, os calmantes, florais. Mas não necessariamente para tratar a ansiedade, mas simplesmente para calar aqueles sintomas físicos que a ansiedade causa, não é? E aí vamos lá. E aqui vem o primeiro ponto muito importante para vocês saberem. Você não precisa de remédios calmantes, de ansiolíticos. Você não precisa de remédio psiquiátrico para gerenciar os sintomas físicos de uma crise de ansiedade. O seu corpo tem tudo o que você precisa para gerenciar essa crise. Você só precisa aprender a usar. Existem muitas técnicas que você pode usar para gerenciar esses sintomas físicos da crise de ansiedade sem precisar de um remédio. Técnicas que, se utilizadas no momento certo, vão ser o primeiro passo para você mudar o rumo das suas crises de ansiedade. E se você der um Google lá, você vai encontrar dezenas e dezenas de técnicas diferentes para controlar a crise de ansiedade. Mas a questão é, não adianta simplesmente saber quais são as técnicas. Você precisa entender quando usar, quais técnicas usar para quais momentos e o porquê. Porque não existe uma única técnica milagrosa para todos os tipos de sintomas e crises diferentes de ansiedade. Não funciona assim. Cada classe de sintoma exige um tipo de técnica diferente. E para o momento da crise é diferente. Se você está prestes a ter uma crise, se você já está no meio da crise ou se você está saindo. São técnicas diferentes e você precisa saber quando usar cada uma delas. Porque a técnica certa, no momento errado, pode aumentar o gatilho da sua crise de ansiedade. Um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é, por exemplo, numa crise de ansiedade, onde elas estão com um sintoma corporal muito intenso, elas usarem uma técnica de controle de ansiedade corporal e aumentarem ainda mais esse foco no corpo e isso intensificar a crise. Entende como não é simples assim? Por isso que muitas vezes quando me perguntam nas lives do Instagram ou no direct mesmo, Lu, dá uma dica de uma técnica para controlar a crise de ansiedade? É uma pergunta complicada, porque precisa mais do que isso para poder ajudar. Precisa entender qual é o sintoma que você tem, qual momento você está, aonde você está, qual é o contexto, se você tem gente à sua volta, se você está sozinho, se você está no ambiente externo ou interno. Porque cada detalhe faz muita diferença. E hoje, depois de anos,
tendo vivido tudo que eu vivi, estudando tudo que eu estudei, trabalhando na área todo esse tempo que eu trabalhei, hoje eu posso afirmar para você que tratar as crises de ansiedade, superar as crises de ansiedade, é simples. Agora é simples. Depois que eu já percorri todo esse caminho, é simples, mas não é fácil. É simples porque o seu corpo tem todas as ferramentas que você precisa para gerenciar esses sintomas, para olhar para essa alma, para superar essa ansiedade. Mas não é fácil porque você precisa aprender a entender a sua ansiedade e acolher a sua crise. E nossa, como eu queria que alguém tivesse me dito isso, tivesse me mostrado esse caminho há anos atrás. Mas eu não tive isso. Eu tive que aprender com sofrimento, com dor, com o tempo que eu investi nos cursos, aprimoramento, com as terapias todas que eu fiz. Foi um caminho muito longo para chegar até aqui. Como eu queria que alguém tivesse me dado todo esse atalho. Só que, preste atenção, essa é a chave para você superar a crise de ansiedade. Quando você entender isso, tudo vai mudar. A ansiedade não é a sua inimiga. Não é. A ansiedade, ela é um mecanismo inconsciente de defesa das nossas feridas da alma. Ela é uma bússola que nos aponta para uma ferida da alma que foi aberta e que precisa ser curada. Para facilitar o entendimento das dores da alma, vamos imaginar que a ansiedade é como o alarme de segurança de uma casa. Imagine que algo ou alguém invadiu uma casa e aí o sistema de alarme de segurança detectou e começou a tocar. Esse alarme de segurança são como os sintomas físicos da crise de ansiedade. A respiração ofegante, coração acelerado, pensamentos acelerados, dor no peito, tudo isso são como sintomas. Apenas ir lá e desligar o alarme vai resolver o problema, porque o que invadiu a casa continua lá dentro. E aí você acorda, desliga o alarme e vai dormir. Daqui a pouquinho, o alarme toca de novo. Nessa metáfora, desligar o alarme seria cuidar apenas dos sintomas, como por exemplo, os remédios para a ansiedade. Quando a gente olha só para o sintoma, não adianta, uma hora ele vai voltar, porque o que invadiu essa casa, que fez com que o alarme tocasse, continua lá. E é claro que a gente vai desativar o alarme de segurança, porque é ensurdecedor aquele barulho alto, incomodando. Então é preciso sim desligar o alarme da casa. Mas você não precisa fazer isso com remédio. Você pode fazer isso com técnicas de gestão de crise de ansiedade. Só que depois disso é que vem o verdadeiro trabalho. Olhar cada cômodo e procurar o que foi que invadiu essa casa que fez com que esse alarme tocasse. E é por isso que as suas crises de ansiedade sempre voltam. Porque ao invés de você analisar essa casa e tirar aquilo que invadiu, você tá ali só desligando o alarme que tá tocando. Entende por que é tão perigoso você apenas ignorar a ansiedade com pensamentos positivos? Ou você tratar só o corpo com remédios para não ter mais os sintomas da crise de ansiedade, se você não tratar a causa real da crise? Você está dizendo para o seu inconsciente que ele precisa ter uma intensidade cada vez maior dessa angústia para ele ser ouvido. Diminuir os sintomas físicos do corpo é o primeiro degrau da escada da superação das crises de ansiedade. Para conseguir verdadeiramente superar a crise de ansiedade, é preciso parar de fugir da ansiedade e ouvir a mensagem que a ansiedade está tentando te trazer. É preciso parar de fugir, parar de ignorar, parar de tentar lutar contra. É preciso assumir a responsabilidade de olhar para a ferida que a ansiedade aponta. Mas não se faz isso de qualquer jeito. Porque não é simplesmente ouvir a ansiedade. Porque a ansiedade, no literal mesmo, está dizendo que você é insuficiente, que você é incapaz, que você não vai conseguir, que todo mundo é melhor do que você. Isso é o que a ansiedade está literalmente dizendo. Mas na psicologia nós aprendemos a ouvir o não dito do inconsciente. Ouvir a mensagem da ansiedade exige o jeito certo, exige um método para fazer isso. Não é de qualquer jeito que a gente faz essa escuta. O que acontece numa crise de ansiedade é que quando o corpo entra numa situação onde ele sente uma ameaça ou perigo, o corpo ele vai ativar uma região do cérebro chamada amígdala. E essa região ela vai preparar o corpo no módulo de luta ou fuga.
Nesse momento, o seu cérebro vai liberar uma alta carga de hormônios como adrenalina e cortisol para dar conta de uma série de mudanças, de reações fisiológicas no seu corpo para que você consiga dar conta de enfrentar um perigo iminente. Então, toda essa adrenalina e cortisol no seu sangue vai fazer com que o seu coração bata mais rápido, para você respirar mais rápido, levar mais oxigenação para o seu corpo, para tensionar, ter mais força nos seus músculos, para que você possa correr ou atacar, enfrentar esse problema. O que é extremamente útil quando estamos, por exemplo, passando num beco escuro, quase sem ninguém, e nós vemos um monte de pessoas suspeitas se aproximando. Aí é muito interessante que o corpo entre automaticamente, instantaneamente quase, nessa modalidade para que a gente consiga correr e se proteger, preservando a nossa vida. Não é verdade? O que acontece é que pessoas que sofrem com crises de ansiedade, elas têm uma baixíssima resistência, tolerância a esse sofrimento e situação de ameaça. Então, até estímulos menores podem acionar o corpo a entrar nesse módulo de luta ou fuga. E coisas que não necessariamente significam um perigo iminente, uma ameaça iminente. Coisas como, por exemplo, uma entrevista de emprego, fazer um vestibular, atender o telefonema do chefe, pegar um carro e dirigir. De repente, as coisas do dia a dia passam a ser um gatilho para a crise de ansiedade. E você? Em quais situações você tem crise de ansiedade? Coloca aqui no chat. Como que é para você? Você consegue identificar quais são as situações que te despertam a crise de ansiedade? Será que você não faz ideia de quais sejam os seus gatilhos? Porque por vezes as crises de ansiedade podem ser disparadas por questões que estão tão inconscientes que a pessoa nem se dá conta do porquê que ela teve uma crise de ansiedade. Ela pode estar sentada no sofá assistindo uma série e ter uma crise de ansiedade. Ou até mesmo se divertindo com os amigos, num momento gostoso de descontração, e ter uma crise de ansiedade. Será que você já passou por isso? Essas crises de ansiedade, onde o gatilho ele é inconsciente, vão falar principalmente das dores da alma, como medo de ser abandonado, rejeitado, injustiçado e até mesmo humilhado. Medos que se expressam na vida adulta, no seu cotidiano, como insegurança, dependência emocional, medo de errar e uma necessidade excessiva de controle. Entende como não se trata apenas de controlar os sintomas da crise de ansiedade? Porque a crise, na verdade, é uma consequência de uma ferida da alma que foi aberta. É claro que nós precisamos sim aprender a gerenciar as crises de ansiedade quando elas aparecem. Mas se a gente não olha para as feridas da alma que ela aponta, nós vamos ficar eternamente reféns de remédio, de terapia, de atividades para distrair a mente. Isso não é superar a crise de ansiedade. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim, ter que ficar refém eternamente de qualquer tipo de recurso, onde se eu tiro aquilo, paro de ter aquilo, volta a minha dor inteira. Se eu tenho ansiedade, tomo remédio, ela para. Mas se eu tirar o remédio, a ansiedade volta, isso pra mim não é tratar. Isso pra mim não é superar. E pra você? É essa a vida que você quer? Ter uma muleta emocional? E a pessoa que sofre com crise de ansiedade, ela sente tanta angústia e tanto medo de ter uma crise novamente, das coisas saírem do seu controle e aí ficar mal, e aí baixa a tolerância à frustração, e aí vir mais crise de ansiedade, que o que ela faz? Ela tenta controlar cada sentimento, cada controle, cada coisa ao seu redor, cada situação, ela tenta controlar. A ela mesma e a outro. É uma necessidade de controle excessivo, que fala do medo de não conseguir lidar com as incertezas da vida. Só que a vida é dinâmica e nem tudo nós podemos controlar. Mas eu tenho outra boa notícia, porque essa live tá cheia de boas notícias. A boa notícia é que uma das poucas coisas que nós podemos controlar é a nossa rotina. E aí eu faço a pergunta, me responda aqui no chat. Hoje, a sua rotina é a favor da sua saúde ou da sua ansiedade? Será que você é capaz de acordar e conseguir ter uma resiliência emocional para suportar a carga de estresse do seu dia sem surtar no meio do caminho? Ou será que você já acorda tão
tão ansioso, tão estressado, com o copo já quase transportando que o mínimo detalhe do seu dia a dia pode fazer com que a crise apareça? Qual das duas opções você vive hoje? Para superar as crises de ansiedade, existe uma rotina específica para criar hábitos capazes de diminuir a carga de estresse do seu dia a dia e prevenir crises de ansiedade. E eu consegui colocar tudo isso, juntar toda a complexidade da nossa natureza humana, biológica, psicológica, do ambiente, social. Consegui juntar tudo isso no método exclusivo, que é o programa terapêutico Superando as Dores da Alma. E isso porque hoje, depois de ter passado todos esses anos, toda essa experiência, depois de ter sofrido com a minha crise de ansiedade, depois de ter estudado vários conceitos, teorias, terapias, métodos diferentes, ter estudado as bases neuroquímicas da ansiedade, as bases psicológicas e as sociais, depois de ter estudado tudo isso, para mim, é muito claro que existe um caminho certo para aprender a superar as crises de ansiedade e conquistar uma vida leve. E você nem precisa de remédio para isso. E eu me tornei o que na psicologia analítica nós chamamos de o curador ferido. Aquele que, por ter uma ferida incurável e que passou anos e anos procurando como tratar aquela ferida, hoje faz da sua missão de vida curar outras pessoas que também sentem essa mesma dor. Dediquei toda a minha carreira profissional para o tratamento da crise de ansiedade. E aos poucos fui ficando com a minha agenda lotada. E mesmo vendo o brilho no olhar dos pacientes que foram tendo altas, que foram superando suas crises de ansiedade, ainda assim, para mim, ter todo aquele conhecimento e experiência limitada aos horários da agenda, aquilo para mim não satisfazia meu propósito de vida. Eu não estava satisfeita em me limitar só naquela quantidade de pacientes que eu dava conta de atender na clínica. Eu queria transformar o maior número possível de pessoas que eu pudesse. Até porque, mesmo com uma agenda de atendimento particular já lotada, eu recebo diariamente mensagem no Instagram, no direct, de pessoas que querem fazer um tratamento para crise de ansiedade, mas que eu não consigo atender porque eu não tenho mais horário. E como é frustrante para mim ver as pessoas chegando em mim, pedindo, querendo, eu quero tratar a minha ansiedade, eu quero superar isso. Eu sabendo como ajudar aquela pessoa, tendo toda a solução do que ela precisa na minha mão e não poder atender por causa de horário. Não. Eu precisava descobrir uma outra forma de reorganizar aquele tratamento para que eu pudesse atender o maior número possível de pessoas, independente do horário que eu tinha na agenda. Essa é a minha oportunidade de chegar até você, que talvez eu nunca pudesse atender no meu consultório particular. E foi assim que nasceu o programa terapêutico Superando as Dores da Alma. Uma metodologia online e exclusiva para te ajudar a superar a crise de ansiedade e conquistar uma vida leve sem precisar de remédio. Alô, entendi, legal. Mas como que funciona então um programa terapêutico Superando as Dores da Alma? Bem, são 10 semanas, onde cada semana nós vamos estudar um tema específico que vai ser o pilar para você aprender a superar suas crises de ansiedade e conquistar uma vida leve sem precisar de remédio. E os temas são estruturados a partir dessa tridimensão do ser humano, que é biológico, psicológico e social. Você vai finalizar o programa SDA aprendendo a gerenciar suas crises de ansiedade quando elas acontecem. Vai aprender a encontrar as raízes emocionais que estão por trás das crises de ansiedade. E vai aprender a orquestrar uma rotina com hábitos que vai te ajudar a prevenir as crises de ansiedade. A primeira semana é a jornada, onde você vai entrar em contato com o seu curador interno e vai despertá-lo para que ele possa te guiar ao longo de todo o processo da jornada para você superar a crise de ansiedade. A segunda semana é a semana Anatomia da Ansiedade. Você vai entender tudo o que acontece no seu corpo durante uma crise de ansiedade. Você vai identificar e compreender cada um dos sintomas. Porque ao compreender como o seu corpo funciona, você vai ter mais consciência para aprender a gerenciá-lo. A terceira semana é a Se Preparando para a Crise. Você vai aprender mais de 30 técnicas de gerenciamento de crise de ansiedade. E será capaz de compreender as melhores técnicas para utilizar de acordo com cada sintoma. E assim você saberá o que fazer quando tiver uma crise de ansiedade. A quarta semana é Enfrentando a Crise, onde depois de ter aprendido todas as técnicas, você vai começar a montar
a sua própria estratégia de gestão de crise de ansiedade completamente personalizada, baseada no que faz mais sentido para você e no seu estilo de vida, monitorando os seus próprios sintomas e traçando a sua estratégia de enfrentamento. A quinta semana é a reconhecendo as dores da alma. Aqui nós saímos do pilar ansiedade no corpo e entramos no pilar ansiedade na alma. Nessa semana você vai compreender como que funcionam as dores da alma. Vai entender quais são os mecanismos inconscientes de defesa que estão por trás das crises de ansiedade. E assim, você vai conseguir gerenciar melhor as suas emoções. A sexta semana é o espelho da alma, onde você vai compreender como que funcionam as suas emoções e vai se conectar com a luz e sombra que habita a sua alma e que causam tantos conflitos internos. Você vai finalizar essa semana aprendendo a diminuir a pressão emocional interna e ter mais inteligência emocional para não ser refém das suas emoções. A sétima semana é acolhendo as dores da alma, onde você vai reconhecer quais são as dores da alma que estão na raiz da sua ansiedade e vai aprender a enfrentar essas dores com maturidade emocional para dar a si mesmo todo o amor que você deixou de receber e que hoje deixaram marcas na sua vida. E se você é uma pessoa que sofre muito nas relações, com medo de ser abandonada, com dependência emocional, então a semana 8 vai ser perfeita para você. A oitava semana são os limites da alma, onde você vai aprender a identificar suas necessidades pessoais, se posicionar nas relações de forma saudáveis e impondo seus limites com amor próprio e autenticidade nas relações consigo mesma e com o mundo. E a nona semana, nós vamos sair então da ansiedade da alma e vamos entrar para o último pilar, que é o pilar do ambiente. Na nona semana é a semana superando a sobrecarga. Você irá conhecer a estratégia da rotina PEP: presença, equilíbrio e preparação. Um método exclusivo de hábitos saudáveis com foco em organizar sua rotina de forma a prevenir recaídas de ansiedade. E depois de ter compreendido a ansiedade no corpo, ter aprendido a gerenciar suas crises de ansiedade, ter uma estratégia de gestão de crise, ter compreendido as feridas da alma, aprendido a se acolher, a colocar limites saudáveis na relação com o outro, a organizar sua rotina, nós vamos renascer na 10ª semana, que é semeando a alma, onde você irá reconstruir uma nova versão de si mesma, da qual você admire e se reapaixone, ressignificando seu vazio emocional em busca de uma vida com mais sentido e propósito. Os conteúdos eles serão entregues semanalmente pela plataforma da Hotmart. Ao se matricular, você vai receber automaticamente seu login e a senha para já acessar e já vai ter acesso ao primeiro conteúdo de boas-vindas. E o conteúdo ele é semanal porque eu quero que você tenha um foco total em um tema de cada vez. Nós vamos focar a semana inteira em cada tema, para garantir que você tenha tudo o que é necessário para conseguir ir para o próximo nível no tema seguinte, com foco e tempo para você conseguir processar e refletir sobre as informações que você assistiu. Assim como na terapia, que é semanal, é preciso esse tempo de pelo menos uma semana para você conseguir refletir sobre essas informações e pensar como isso se aplica na sua vida, para só então poder dar o passo seguinte. Ainda mais na ansiedade, a chance é que se eu deixasse todo o conteúdo disponível de uma vez só, a autocobrança para você consumir o maior número possível de informação num tempo recorde ia ser paralisante. Então, para evitar essa sobrecarga de informações, o conteúdo ele vai ser distribuído semanalmente. E o programa terapêutico SDA já começa agora, na segunda-feira, dia 14. Você vai ter acesso anual a todo o conteúdo e todas as atualizações que tiverem durante esse período também. E a vantagem é que você vai ter todo esse conteúdo gravado para você poder assistir aonde quiser, qualquer lugar que tenha internet e quando quiser, na sua privacidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade. Você vai poder assistir quantas vezes forem preciso e voltar naquela aula sempre que precisar. E eu poderia já parar por aqui mesmo, não é, pessoal? Já é mais que suficiente para você aprender a superar sua crise de ansiedade e conquistar uma vida leve sem remédio. Mas eu não vou parar por aqui. Tem mais, tem bônus. Eu sei que muitas vezes a crise de ansiedade ela pode ser cruel na balança, seja no aumento ou na perda de peso. Eu sei, porque eu sofri muito com isso. Gente, eu tava irreconhecível. Engordei 15 quilos. E é por isso que eu convidei a nutricionista Andressa Witke para trazer dicas de como lidar com essa fome emocional.
Entender como que os atributos de determinados alimentos podem contribuir para o seu corpo e para a sua mente. Um workshop completo de estratégias alimentares para a ansiedade. Esse é um curso que ela isoladamente vende a R$280 e aqui você está ganhando de bônus. E eu entendo que muitas das pessoas que estão aqui hoje na live não têm o apoio da família. Sua família entende como você se sente? Ela acolhe a sua ansiedade? Te ajuda a superar? Não? Então deixa comigo que eu vou contar para eles. Convide as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que te acolham, para assistir essa aula de um bônus exclusivo que eu vou trazer aqui para o programa terapêutico, que é entenda como se sente a pessoa que você ama. Essa aula não é para você, é para você convidar a sua família, namorado, marido, para que eles entendam o que você passa e que possam te ajudar a passar por isso. Esse workshop é uma palestra que eu dou, que o preço dela também está em torno de R$280 e aqui também você vai ganhar de bônus. E a vantagem do programa terapêutico Superando as Dores da Alma é que você não precisa depender de nada nem ninguém para superar sua crise de ansiedade, nem de um psicólogo para te ajudar a sair dessas crises. Você vai aprender a fazer isso sozinho. Mas não é por aprender a fazer sozinho que você estará desacompanhado. Você terá acesso exclusivo a 10 sessões de acompanhamento psicológico comigo, do programa terapêutico Superando as Dores da Alma. A cada final de módulo, a cada semana que você concluir, você tem direito a uma consulta psicológica, onde eu vou estar lá do seu lado para te ajudar a dar cada passo que vai ser preciso para superar a sua crise de ansiedade. Pode contar comigo. E você sabe qual é o preço de uma consulta de atendimento psicológico hoje? Conta aqui no chat pra mim, quanto que você acha que vale uma consulta individual de atendimento psicológico? R$300, 200, 100, 50? O piso mínimo do honorário do psicólogo de atendimento clínico pelo Conselho Regional de Psicologia, hoje a última atualização de 2021, o piso mínimo do honorário é R$178,34. Peso mínimo, podendo chegar a ser mais de R$300 a sessão, dependendo do nível do psicólogo. E talvez você já tenha visto sessões mais em conta de R$50, de R$100. Uma das formas de nós psicólogos conseguir fazer essa contribuição social é abrindo vagas de um atendimento social mais baixo, que normalmente é menos da metade do valor mínimo de tabela. Mas não são todos os pacientes que a gente consegue atender. Eu tenho a minha cota também, que eu atendo pacientes no valor social mais em conta, mas normalmente é 1 ou 2 horários na agenda que a gente reserva para esses casos. Então sim, você vai conseguir ver atendimento psicológico por menos do valor de tabela. Mas o valor mínimo de um atendimento de um psicólogo clínico hoje, pelo CRP, que é o nosso conselho que rege a nossa profissão, é de R$178. E talvez você que esteja aqui na live hoje já deva ter vindo fazer triagem comigo, fazer o primeiro atendimento, procurar terapia comigo. A minha consulta hoje é R$180 cada sessão. Então esse bônus de 10 sessões de acompanhamento terapêutico comigo, 10 sessões comigo, vai dar R$1.800 que você está ganhando de bônus no programa terapêutico Superando as Dores da Alma. O que eu estou oferecendo aqui não é um programa terapêutico. É a chance de uma vida nova. De uma vida que talvez você nem tenha ideia do que é viver. Talvez você nem saiba o que é viver sem crise de ansiedade. E eu quero te propor um exercício agora, tá bem? Me responde aqui. Quantas promoções e oportunidades de emprego você não já perdeu por conta das crises de ansiedade? Talvez você tenha tido uma entrevista de emprego, mas passou a noite toda com insônia, em claro, sem conseguir dormir. Acordou ansioso com crise de ansiedade, não conseguiu levantar, se atrasou e por isso perdeu a chance de concorrer àquela vaga. Talvez você tenha sofrido assédio moral do seu chefe no trabalho e aquilo tenha virado um gatilho para ter uma crise de ansiedade. Mas como resultado dessa crise, você não consegue se posicionar de forma saudável para estabelecer um limite com inteligência emocional nesse trabalho. Mas também não tem a confiança para sair desse trabalho e procurar um novo emprego, por medo de não conseguir nada melhor. E então você aceita essas violências psicológicas calado, porque precisa do emprego, precisa do dinheiro.
que a ansiedade não prejudicou a sua carreira profissional? E com compras impulsivas? Em um mês, quantas compras impulsivas será que a sua ansiedade não fez? Quanto custa literalmente a sua ansiedade? Quanto ela está custando para sua organização financeira? Que, aliás, talvez não tenha nem uma organização, né? Talvez seja só um buraco mesmo, sem fim. Eu tenho certeza de que se eu pegar o seu extrato agora do cartão e der uma olhadinha, vai ter lá um monte de compras de R$5, R$10, aquele bolinho, uma blusinha, uma coisinha pequenininha, mas que no final do mês vai dar muito mais do que R$50 tudo aquilo. Compras impulsivas de coisas que você nem precisava ter. Aquele docinho da ansiedade, um lanchinho porque você merece, porque nossa, o dia foi estressante. Ou uma blusinha, né? Um prêmio de consolação porque você não tá muito bem. Alguma coisinha ali, uma maquiagem para melhorar a autoestima, mas tudo isso para mascarar uma ansiedade que tá ali por trás. E aí vira uma compulsão sem fim. Muitas vezes gastando com compras que você não tem nem condições de pagar. Comprometendo o seu orçamento financeiro e ainda sujando o seu nome no banco. E olha isso, sujar o seu nome no banco, e nem é por uma necessidade, por um empréstimo que precisa ser feito, não. Por uma instabilidade emocional. Olha como você pode comprometer a sua imagem pessoal por conta da ansiedade. Entende? E por falar em imagem pessoal, quanto custa a sua autoimagem? Você se olhar no espelho e se reconhecer. Você não deixar de usar uma roupa que você adorava, porque agora o seu corpo está diferente. Tá maior, tá menor, por conta da ansiedade. Porque quando você sente aquela angústia no peito, você vai lá, abre a geladeira, pega um pedacinho inofensivo de bolo. E enquanto você come é uma delícia, se sacia, a angústia vai embora, mas a 2 segundos a angústia volta de novo, porque não se trata de alimentar o corpo, é um alimento para a alma. Mas em vez de alimentar a alma, olhar para essa ferida, você vai consumindo, para tentar tampar essa angústia existencial. Já passou por isso? Quanto custa as suas relações? As relações que foram desgastadas por conta do peso da crise de ansiedade, por causa da necessidade do controle excessivo, do medo de sofrer como você já sofreu no passado. E aí o fantasma daquela angústia fica permeando o seu relacionamento do presente. Talvez você tenha perdido o amor da sua vida por conta da ansiedade. O grande amor da sua vida. Já pensou nisso? Quanto custa as relações que a ansiedade está destruindo na sua vida? E veja, você não pode ficar sem remédio para um câncer, para uma doença degenerativa, para uma doença crônica. Agora, para a crise de ansiedade, não precisa de remédio. Você não precisa depender a vida toda de remédio para lidar com a crise de ansiedade. Outras doenças talvez, essa não. A ansiedade não é uma delas. Seu corpo tem tudo que você precisa para superar a crise sem remédio. Quanto você já gastou e ainda vai continuar gastando com remédio? Conta aqui no chat, compartilha aqui com a gente, se você se sentir confortável, claro. Gente, a consulta de um psiquiatra hoje está no mínimo R$400. Os remédios psiquiátricos, eles variam de R$50 a R$100. Claro, tem algumas pessoas que conseguem pelo SUS gratuitamente, mas a grande maioria não. Faz as contas, faz esse exercício. Vamos pegar por baixo um remédio de R$50 por mês, com consultas mensais de R$400 de um psiquiatra. Por ano você gasta no mínimo R$5.400 com remédio. E você sabe quanto custa um cruzeiro do Brasil para a Argentina 7 noites? R$4.000. E você sabe como eu sei disso? Não é porque eu fui, eu inclusive adoraria. Porque uma das minhas pacientes acabou de fazer o desmame dos remédios psiquiátricos. E ela decidiu que para marcar a vitória da superação da crise de ansiedade dela, ela ia conquistar realizando um sonho. E o dinheiro que antes ela investia no remédio, agora ela vai investir nesse sonho. E ela fechou com muita felicidade esse cruzeiro de 7 dias, com o dinheiro que ela ia pagar os remédios e que agora não precisa mais. E você, me conta aqui no chat,
Qual sonho você realizaria se você tivesse esse dinheiro no seu bolso hoje e sem o medo de ter uma crise de ansiedade pisando o pé para fora de casa? O que você faria com isso tudo? Será que você também iria viajar? Você iria colocar seus filhos numa escola particular, numa escola melhor? Iria ter a sua casa, seu carro? Quais sonhos você realizaria? Quantos sonhos a ansiedade não te roubou? Aquela pessoa feliz, animada, cheia de energia, cheia de vitalidade, que corria atrás dos sonhos, que se cuidava, que era apaixonada pela vida. Cadê essa mulher? Para onde ela foi? Será que ela foi sufocada pela ansiedade? Chegou a hora de resgatar essa felicidade que está dentro de você e abrir as portas para esse novo mundo, que é um mundo sem crise de ansiedade. Porque a independência emocional e a vida que eu conquistei depois de ter superado a minha crise de ansiedade, isso não tem preço. E o que eu tô aqui vendendo para vocês hoje não é um programa terapêutico, eu estou vendendo uma vida nova. E o melhor momento para você ter entrado no programa, se matriculado no programa terapêutico SDA, era lá no passado. Teria evitado todos esses sofrimentos. O segundo melhor momento para você se matricular no programa terapêutico SDA é hoje. Porque você não consegue recuperar o tempo perdido e a vida que foi roubada pela ansiedade. Mas você consegue dar um basta agora. E hoje escrever uma nova história, um novo capítulo da sua vida. E quanto custa essa transformação para a sua vida hoje? Bom, só de bônus nós temos os 2 workshops, workshop para família, de orientação. Entenda como se sente a pessoa que você ama, R$280. O workshop aula completa com estratégias alimentares para ansiedade, que custa R$280. Mais 10 sessões de atendimento psicológico, R$1.800. São mais de 70 aulas com conteúdos exclusivos e técnicas para te ajudar a superar as crises de ansiedade. Só de bônus já foi mais de R$2.360. Mais 5.400 por ano economizados, fora toda a transformação da sua vida, de uma vida sem ansiedade, das conquistas que você vai ter de uma vida sem ansiedade. Daria facilmente para dizer que todo esse programa terapêutico vale R$4.000. Seria justo, mas não. Eu falei que o meu propósito de vida é levar a terapia de forma acessível para quantas pessoas eu puder. Então não vai ser R$4.000. E nem 2.500, que basicamente totalizaram os bônus. Não vai ser R$2.500. Quanto você acha que vale essa nova vida? O acesso ao programa completo, com mais de 70 aulas para superar as crises de ansiedade. Todos esses bônus para você cuidar do seu corpo, da sua alma, ter uma rotina de prevenção de crise de ansiedade e cuidar das relações consigo mesmo e de quem você ama. Tudo isso por 12 parcelas de R$49,70 por mês ou R$497 à vista. Isso mesmo, menos de R$50 por mês. Gente, isso é menos que uma pizza. O pessoal aqui da produção ficou louco, isso é doida. É muito barato, é muito trabalho, é muito conteúdo para ser nem 25% do valor da terapia desse mesmo período particular. É muita coisa, tá muito barato. Vamos aumentar um pouquinho. Só falei, não, porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero levar a psicologia de forma acessível para as pessoas que eu não conseguiria atender no dia a dia. E o programa SDA é para você que não tem tempo. Porque eu sei, as crises de ansiedade e ataques de pânico, eles exigem uma urgência. E que muitas vezes você não tem esse tempo de ficar meses e anos fazendo o processo de análise da terapia particular tradicional. Esse programa ele foi desenhado com foco total e direto nos pontos principais para você superar a crise de ansiedade. É por isso que ele é para você que não tem tempo, para você que não tem anos para passar em um processo terapêutico, para você que precisa mudar de vida agora, para ontem. Esse programa é para você que está desempregada e que não tem dinheiro para pagar o programa terapêutico. É para você, porque eu sei, é difícil mesmo conseguir manter um trabalho tendo altas crises de ansiedade. A insegurança de não saber quando vai ter a próxima crise. A crise de ansiedade, ela traz uma instabilidade emocional que é difícil mesmo você conseguir trabalhar.
É justamente por isso que você precisa do programa terapêutico. Porque enquanto você não lidar com a sua ansiedade, vai ser cada vez mais difícil conseguir um trabalho. É para você. É para você que não tem dinheiro para pagar R$720 por mês durante anos numa terapia particular comigo, por exemplo. É para você que não tem esse dinheiro para investir meses e meses numa terapia. Porque entre R$720 no mês há infinitos meses, porque a terapia depende do seu momento, do seu processo. É você que dita o ritmo da terapia. O programa terapêutico não, o caminho tá lá. Você só tem que seguir. E são 10 semanas. R$50, menos de R$50 por parcela. É para você que não tem dinheiro para fazer um tratamento emocional de longo período. E olha só, ainda assim você já vai ter ganho de bônus 10 sessões de acompanhamento terapêutico. Imagina, você não vai precisar pagar esses 1.800 das sessões do bônus de acompanhamento terapêutico. Por isso que é para você que não tem dinheiro de investir num tratamento particular. Bom, você pode dizer, tá, Lu, eu quero, eu entendo que eu preciso, mas eu realmente não tenho de onde tirar, não tenho economias, tô na dívida. Tá tudo bem, eu também pensei nisso para você. Esse é o momento de você pedir apoio para as pessoas que você ama. Você pode dividir o valor do programa em até 2 cartões de crédito. E você nem precisa ter todo o dinheiro do limite do cartão, porque o valor do limite é da parcela, é de R$50 por mês. Além de dividir o pagamento em 2 cartões, você não precisa ter o valor inteiro do limite. O limite é o valor da parcela do programa. E não é sinônimo de fraqueza pedir ajuda. Pelo contrário. Chegar para quem você ama e falar, olha, descobri a chave para eu finalmente superar a crise de ansiedade, gerenciar minhas emoções, ter independência emocional, para eu não ter medo mais de desbravar o mundo. Eu preciso da sua ajuda agora, porque daqui a pouco eu vou ter a minha independência emocional para correr atrás dos meus sonhos também. Então a sua ajuda hoje vai me ajudar a chegar muito mais longe. Entende como é um ato de coragem, não um ato de fraqueza? Talvez ainda assim você esteja pensando, acho que não é pra mim, talvez para as outras pessoas, mas eu sou um caso perdido, pra mim não vai dar certo. A ansiedade ela é pautada na insegurança e do sentimento de não ser bom o suficiente, de não merecer. Isso é a sua ansiedade falando. Você não é a sua ansiedade. Você merece sim ter uma vida com significado, com propósito, ter uma vida livre dessas crises de ansiedade. Muito provavelmente é você quem cuida de todo mundo. E quem cuida de você. É o momento de você se dar esse carinho e amor que você dá para os outros e que você não consegue dar para você. Se matricular no programa terapêutico SDA vai ser o primeiro passo para você conquistar o auto-amor que você precisa para superar essa crise. Se dá de presente essa evolução emocional. Até porque isso é algo que ninguém pode fazer por você. E se você já faz terapia, qualquer tipo de terapia, o programa terapêutico vai ser ótimo para te ajudar a trazer reflexões para você levar para os seus outros espaços de tratamento. E talvez você seja uma pessoa que não tem o apoio da sua família para te ajudar nesse momento. E o programa terapêutico ele é online, pode ser feito do celular em qualquer lugar que você estiver. Algumas pessoas não conseguem tratamento adequado porque a família não concorda, acha besteira. O programa terapêutico SDA, ele é sigiloso e ele é discreto. E você não precisa contar para ninguém que você está fazendo esse tratamento. É você com você mesmo. Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua saúde emocional? Ainda está na dúvida? Não foi suficiente? Tá bom. Eu vou te dar 2 garantias. Você tem 15 dias para entrar lá, acessar o seu programa terapêutico e se você não gostar por qualquer motivo, fique à vontade, só mandar um e-mail falando, quero meu dinheiro de volta, aí não tem problema nenhum, eu não vou te questionar, não vou perguntar nada, você vai receber o seu dinheiro integral, sem perguntar nada. Eu tô dobrando o prazo de defesa do consumidor, só me mandar um e-mail. E o programa terapêutico ele tem 10 semanas, então se logo no início você não gostar, você não precisa esperar concluir todo o programa para descobrir que você não gostou, que não fez sentido para você, você pode pegar logo no início o dinheiro de volta e finalizar ali a sua matrícula. E a segunda garantia é a garantia condicional. É a garantia 90-90-100.
Se em 90 dias você assistiu todas as aulas, fez todas as atividades, participou de todos os encontros e ainda assim sentiu que não fez diferença nenhuma na sua vida, mesmo tendo colocado tudo em prática o que aprendeu, tendo investido o mínimo possível de tempo naquilo tudo para compreender e refletir sobre as aulas, e ainda assim você sentir que você não conseguiu diminuir em nada a sua ansiedade, você me manda um e-mail, eu entro em contato com você. Nós traçamos juntos um novo plano de ação. E se ainda assim, depois desse período, você continuar sentindo que não fez diferença para você, eu te devolvo todo o seu dinheiro e mais R$100 só pelo tempo que você gastou comigo. E se você acha que eu forcei a barra, eu tô forçando a barra mesmo, porque eu acredito na metodologia que eu criei, que mudou a minha vida e que vem mudando a vida de vários dos meus pacientes na clínica e que agora virou um programa terapêutico online. O que você tem a perder? Gente, já parou para pensar isso? Na melhor das hipóteses, você supera a sua crise de ansiedade. E na pior das hipóteses, você ganha seu dinheiro de volta e ainda ganha mais R$100. Gente, o risco é todinho meu. O que você tem a perder? Eu acabei de soltar o link do programa terapêutico aqui no chat e lá no grupo do WhatsApp. Você acessa esse link, entra, vai ser direcionado lá para um site da Hotmart, onde você vai fazer a sua inscrição, vai efetuar a sua matrícula e automaticamente já vai receber o seu login e a senha por e-mail para você acessar as primeiras aulas do programa terapêutico, já tá lá te esperando. E agora você tem 3 escolhas. Você pode ignorar tudo isso que eu falei aqui e sair daqui exatamente do mesmo jeito que você entrou, sendo refém das suas emoções, sem conseguir sair de casa, com medo de ter novas crises, perdendo oportunidades, desgastando relações, usando remédio de muleta emocional, sendo refém das suas crises de ansiedade. Só que depois de hoje, você nunca mais vai poder dizer que você não sabe o que fazer para superar as crises de ansiedade. Porque eu estou aqui dizendo que tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu levei anos para construir, tá aqui. E eu estou deixando aqui na sua mão. Eu estou agora te trazendo a oportunidade de mudar de vida hoje. E você vai ter que conviver com o fato de que você escolheu não aceitar a solução. E só por você ter se inscrito nesse evento, eu tenho certeza que você já entendeu que só os remédios não vai segurar a barra da sua crise de ansiedade, que existem coisas aí dentro que precisam ser olhadas. Acho que você já percebeu isso. A segunda opção, você pode procurar sozinho, de forma gratuita, todos esses conhecimentos que eu te mostrei aqui. E você nem precisa procurar muito longe não, deixa que eu te ajudo. Aqui no canal do YouTube da Luana Vieira Psicóloga, você vai encontrar vários vídeos sobre ansiedade, crise de ansiedade, técnicas. Você pode fazer uma maratona dos vídeos. Entretanto, informação por informação não muda a emoção. Você precisa de um método organizado, de um passo a passo, de como acessar essas informações, porque só ter conhecimento não transforma o coração. Esse vai ser um caminho muito mais longo e pode até não custar no bolso, mas vai te custar no tempo de vida, na sua saúde emocional. E a terceira escolha é embarcar nessa jornada comigo e me deixar te guiar pela essa jornada de autoconhecimento em busca de superar a crise de ansiedade e conquistar uma vida leve. Eu vou te ensinar a não depender de nada, nem ninguém, para superar as crises de ansiedade. Porque, como eu falei, o que eu vendo não é um programa terapêutico. Eu te vendo uma nova vida sem crise de ansiedade. Mas quem tem que dar esse passo e conquistar é você. Todo o conhecimento e experiência que eu reuni durante anos está aqui, na palma da sua mão. Alguns cliques de ser todo seu. O carrinho abre hoje, assim que encerrar essa live. E ele só vai ficar aberto até o dia 17 de novembro. Ah, isso é só conversa de marketing, Lu. Não é só conversa de marketing. Eu preciso de uma data para fechar o carrinho das matrículas para poder dar início para o programa. Vocês viram, são 10 semanas e eu tenho um cronograma para seguir. Além disso, eu não posso deixar eternamente abertas vagas porque eu quero garantir a máxima qualidade para os meus alunos hoje. E como eu vou dar o atendimento psicológico para cada um deles, então o número também não pode ser assim infinito. Eu tenho que fechar o carrinho alguma hora. E digo mais, a turma já começa agora segunda-feira, dia 14 já. É claro que se você se inscrever depois ainda vai dar tempo de você assistir as aulas gravadas que estão lá disponíveis. Mas o curso começa o quanto antes, porque quem tem crise de ansiedade tem urgência. Sabe, existe um momento da vida onde ou você desperta e muda, ou não muda nunca mais. E esse momento é hoje.
Dizem que as escolhas mais importantes da vida são aquelas que dão um friozinho da barriga, não é? E se você ficou comigo até aqui, eu imagino que você já saiba a sua resposta. Vambora! Vem comigo! Clica no link, faça sua matrícula e nós nos encontramos no programa terapêutico Superando as Dores da Alma. Te encontro lá. Abraços terapêuticos!